Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma Quintas da TI. Esse é o primeiro webcast do referente ao mês de outubro. A gente vai ter ainda mais 4 webcasts neste mês. E hoje a gente fala um pouquinho de como fazer o gerenciamento unificado dos PCs da empresa, seja ela condomínio ou grupo de trabalho, através do Windows Intune. Tá? Meu nome é Eduardo Sena, para quem não me conhece. Eu sou o Microsoft Student Partner, MSP, aqui na Bahia. Eu estou no interior da Bahia. Sou o Microsoft Certified Professional em Windows 8 e Windows Server 2012 e atuo hoje na equipe de tecnologia da Unimed Extremo Sul e sou responsável pela parte de infraestrutura e especialista na parte de desktops. Deixo o meu blog, onde vocês vão poder encontrar tutoriais e artigos sobre deployment, instalação, gerenciamento de Windows 8 e também sobre o projeto Quintas da TI. Tá? O meu Twitter é o Eduardo D. Santos, vocês podem seguir lá depois e se tiver alguma dúvida pode encaminhar uma mensagem direta lá pra gente, pra mim e pro Guiroto também, que a gente vai responder com o maior prazer, tá? Guiroto, pode se apresentar aí, cara. Boa noite, pessoal. Eu sou o Thiago Guiroto, tenho algumas certificações aí, das quais se destacam MCT, MCSE, MCSA, e sou membro do grupo MTAC. E estamos aí hoje para falar um pouquinho sobre o gerenciamento unificado de PCs com o Windows Intune e espero que vocês gostem do nosso webcast. Com você, Eduardo. Valeu, Guiroto. O Guiroto hoje vai estar dando um suporte aí no nosso meeting. Jorge, boa noite. E qual seria a nossa agenda, né? A gente vai ter uma visão geral do que é o Windows Intune e como ele pode ajudar nos desafios do, da TI, né, que ela tem no cenário atual, já que a gente tem vários desafios todos os dias na parte de gerenciamento, tanto de servidores, como a gente falou no último webcast, com a parte do System Center Advisor, quanto na parte de desktops. Tá? Muito mais, às vezes, na parte de desktop, devido ao uso frequente dos usuários. Abordar um pouquinho o licenciamento, né, do Windows Intune, como você pode licenciar o seu ambiente para utilizar o Windows Intune, os requisitos do agente, já que eu preciso ter um agente para poder fazer o monitoramento e o gerenciamento dos meus PCs, fazer um hands-on, que é as nossas demonstrações. Vou tentar passar um pouquinho para vocês como instalar o agente, uma parte bem bacana, a sincronização do Active Directory on-premise com o Windows Azure Active Directory e tentar abrir um espaço para dúvidas caso venha a surgir, tá? Dando continuidade, né? Quando eu vou fazer esse webcast ou quando eu falo sobre o Windows Intune, sempre vem essa pergunta: o que é o Windows Intune, Eduardo? É um serviço de música? É um Windows que roda na nuvem? Não. O, o Windows Intune ele é um serviço de nuvem, tá? Já que ele roda dentro do Windows Azure. Ele está hospedado lá dentro dos data centers da Microsoft. E eu posso utilizá-lo para gerenciar e proteger os meus computadores clientes. Eu não posso utilizar ele para gerenciar ou proteger servidores, tá? Isso o Windows Intune ele não faz. E eu também consigo é,
na parte de gerenciamento através do Windows Intune, ter o gerenciamento de atualizações, malware. Eu vou explicar isso melhor mais à frente. E ele é um modelo baseado em assinatura. Então eu tenho que fazer uma assinatura, o pagamento é mensal. Na parte de licenciamento eu vou explicar como é que é feito isso, tá? E houve algumas mudanças com relação ao licenciamento do Windows Intune. Tá? Antes era feito por dispositivo, hoje é feito por usuário. Particularmente eu prefiro o licenciamento de hoje. Tá? O Windows Intune também ele pode gerenciar computadores independentemente se ele estiver num ambiente de domínio ou em um grupo de trabalho. Tá? E ele dispensa uma infraestrutura, eu não preciso ter uma infraestrutura local para poder gerenciar os meus computadores através do Windows Intune. Tá? Já que isso vai estar tudo na nuvem, eu mostro um pouquinho da arquitetura um pouquinho mais à frente. Então, uma visão geral do que é o Windows Intune, né? Vocês podem nessa pequena dessa tela aí, esse é o console do administrador do Windows Intune, é onde a gente vai passar boa parte do nosso tempo visualizando alertas, erros e aplicando atualizações em nossos computadores, os computadores clientes. E o que o Windows Intune ele vai trazer para a gente? Ele vai trazer uma proteção de PCs contra malware, já que eu tenho uma proteção que a gente chama de ponto de extremidade, que é um anti-malware que está lá instalado no meu cliente, tá? Que a gente chama de Windows Intune Endpoint Protection. Assim como o System Center tem, né, que na verdade o Forefront tinha e passou a ser System Center Endpoint Protection. O Windows Intune ele tem isso e ele vai prover a proteção contra malware, tá? Através e reportar isso para o console do Windows Intune. Tá? Eu posso gerenciar atualizações on-premise, né? Localmente eu tenho o WSUS, mas e se os meus os meus laptops, dispositivos móveis, por exemplo, já que o Windows Intune ele gerencia tablets com Windows RT, dispositivos móveis executando o iOS, Android, Windows Phone, tá? Estiverem fora da minha empresa, como eu tenho vendido grandes empresas que têm escritórios remotos, onde ele não tem uma infraestrutura e não tem uma equipe de TI para prestar um suporte especializado no local. Então, como eu posso aprovar essas atualizações sem comprometer o link de VPN ou um link direto entre a matriz e a filial, tá? Para obter essas atualizações através de um servidor WSUS. Eu tenho um Windows Intune onde eu posso gerenciar essas atualizações. Então, o administrador do Windows Intune ele aprova essas atualizações e disponibiliza para grupos de computadores quais atualizações são necessárias e quais não. Então eu consigo gerenciar isso tudo através de um console centralizado através da web. Eu posso monitorar os PCs proativamente. Isso é interessante, assim como a gente falou no System Center Advisor, que ele monitora, né? A gente pode ter um monitoramento proativo dos meus servidores. Com o Windows Intune eu vou ter isso através dos meus PCs clientes e os dispositivos móveis, já que hoje boa parte dos nossos colaboradores eles têm o seu smartphone e ele vai levar para a empresa. É o que a gente chama de customerização de TI. Então ele vai levar, ele vai querer conectar o computador na rede ou vai querer levar isso para uma reunião e eu vou ter que fornecer suporte para
esse usuário também. Tá? Então eu posso monitorar isso proativamente, ele vai me gerar um relatório se o disco está muito cheio, se houve, se houve um crash de memória. Tá? Então tudo isso vai ser reportado para mim através do console do Windows Intune. Tá? Quando eu falo fornecer assistência remota, tá? No Windows 8, essa função ela não está disponível. Mas no Windows 7, Windows Vista e o Windows XP, o usuário, através do Windows Intune Center, ele pode solicitar uma assistência remota através do Easy Assistance, que é um aplicativo, como se fosse aquela assistência remota do Windows que a gente pode utilizar e manda um convite para o administrador, e isso bate no meu console do Windows Intune e eu posso fazer o gerenciamento remoto do computador. Tá? Ele também vai fornecer um inventário de hardware e software. Isso é muito interessante. Já pensou se você chega na segunda-feira, você está lá na sua sala e o seu chefe chega para você e fala assim, eu quero saber quais computadores estão instalados o Skype. E aí, você vai sair máquina a máquina verificando isso? Num parque que tenha 100, 200 máquinas? E aí ele ainda te dá um prazo curto, eu quero isso para 1 hora, daqui 1 hora. Tá, você vai falar para ele que não tem como fazer? Não, com o Windows Intune você faz isso rápido através de um filtro, bem simples. Então eu tenho um inventário de hardware, software, eu posso também fazer deploy de software, de aplicativos através do Windows Intune, mesmo que o usuário não esteja com o seu computador na minha rede local. Isso é bacana. E outra coisa, eu posso fazer isso através de um arquivo .exe. Se eu fizer para o GPO, eu vou precisar de um arquivo .msi. E sabemos que nem todos os aplicativos estão disponíveis com extensão .msi. Tá? Quem administra ambiente de TI, quem trabalha com AD sabe bem o que eu estou falando. E a gente converter o arquivo exe em MSI tem vários problemas. Tá? E eu posso definir políticas de segurança através do Windows Intune. Política de segurança, mas eu tenho isso no meu domínio. Tá, tem. Mas se o usuário sair e lá fora, no notebook que ele vai utilizar para fazer as vendas dele, ele desabilitar o firewall. Tá? Você precisa prover segurança para o usuário. Então, através do Windows Intune, eu posso definir uma política de segurança onde o firewall para tal tipo de rede vai estar habilitado e quais as exceções que eu posso definir. No console do administrador, na demo, eu vou mostrar isso para vocês. Tá, o Luiz Otávio colocou aqui que o serviço do Windows Intune permite gerenciar PCs centralmente. Isso através de um console unificado, mantido e baseado na web, hospedado no Windows Azure. Tá? Então eu posso fazer isso. O cliente e o administrador precisam apenas ter uma conexão com a internet. Apenas isso. Teve conexão com a internet. O cliente está com o agente instalado, que é o Windows Intune Endpoint Protection. E conexão com a internet, você já está gerenciando esse computador. Tá? Ele já vai ser gerenciado por você e pelo Windows Intune. Dando continuidade aqui, tá? Rodrigo, eu não entendi. Você está sem áudio? Não consegui entender. Se você tiver pelo web, você tem que instalar. Você está sem áudio. Você precisa. Giroto, informa para ele que ele precisa estar com. Senna, deixa comigo aqui e você continua aí. Perfeito. Eu estou no suporte aqui, manda ver. Valeu. Eu vou dando continuidade aqui.
Então, todas essas vantagens que o Windows Intune vai entregar pro administrador, né, para o pessoal de helpdesk, tá, aumentando o, a proatividade na resolução de problemas e, e gerenciamento de computadores. Então, eu também posso habilitar a força de trabalho móvel. Então, eu posso liberar muitos usuários trabalham, às vezes precisam trabalhar em home office, no escritório remoto ou até mesmo na estrada. Quando eu falo estrada, no aeroporto, em cafés, em restaurantes. Então ele precisa fazer alguma coisa, ele precisa trabalhar e aí ele vai se conectar a um access point, a uma rede que você não conhece. Então você habilita a força de trabalho móvel, o usuário vai poder trabalhar em qualquer lugar e com a segurança como se ele tivesse alocado dentro da empresa, tá? E outras coisas, a TI e os parceiros podem trabalhar em qualquer lugar, de qualquer lugar, melhor dizendo. Então, o administrador não precisa estar dentro da empresa para poder gerenciar um computador que está dentro da empresa. Então, se ele saiu, é, teve que viajar e até mesmo a trabalho e chegou lá, teve um problema, através do Windows Intune ele vai poder resolver da onde ele estiver. Ok? Continuando a parte de Windows Intune, quando eu passo a utilizar o Windows Intune, eu tenho 3 sites que eu vou utilizar. O primeiro é o portal de contas. Esse aí é onde eu vou poder gerenciar os usuários, os grupos de segurança e os domínios. Tá, como assim? Gerenciar usuários, que eu digo, é os usuários que vão poder acessar o console do administrador ou o portal da empresa. Os grupos de segurança é onde eu vou determinar, conseguir delimitar a parte administrativa e poder delegar controle a um certo grupo. E o domínio, já que quando a gente cria, assina a conta do Windows Intune, é como se fosse uma conta do Office 365. Ele tem aquele domínio específico, o nome da sua empresa.onmicrosoft.com. Então isso aí fica muito grande. Você pode utilizar um domínio registrado. No meu caso, eu utilizo o meu domínio, o domínio próprio que eu tenho, tá? Além, no portal de contas, isso é o administrador de contas, administrador de serviços, isso tudo eu posso delegar através do portal de contas e configurar a sincronização do AD. Quando eu falo sincronização do AD, o meu AD on-premise com o AD na nuvem, que está rodando lá no Windows Azure. Ou logon único, onde os usuários locais, lá no meu AD, podem utilizar as suas credenciais locais para acessar as contas através do portal da empresa, através do console de administração, tá? E para isso eu preciso de ter uma infraestrutura. Aí para isso eu vou precisar de uma infraestrutura de ADFS, né, do Federation Service. Então eu vou ter um domínio, né, uma confiança federada com o meu Windows Intune, com o Azure na nuvem, tá? Então eu vou ter um gerenciamento unificado, tanto on-premise quanto na nuvem. E os links para outros sites do Windows Intune, né? Dentro desse portal de contas eu posso solicitar serviço, posso monitorar como é que está a instância que o meu Windows Intune está hospedado. Eu vou mostrar isso na prática, vai ficar, vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Agora o portal da empresa, ele é focado para o usuário final. Aí é onde ele vai ter o autoatendimento para os usuários finais, que nada mais é do que instalar os aplicativos que o administrador vai disponibilizar isso para ele, após testar, verificar se está dentro das políticas
de aplicativos da empresa. Eu posso associar os usuários, ele vai poder se associar ao Windows Intune e poder associar o seu dispositivo à sua conta. Então, eu fui lá no portal de contas, criei um usuário. Por exemplo, eu criei um usuário chamado Thiago Quiroto. Ele é um usuário final. Ele tem 3 dispositivos. Ele tem um tablet, tem um notebook e tem um smartphone. Ele trouxe todos os seus dispositivos, né, que a gente chama de build, trouxe tudo para dentro da empresa e ele quer utilizar. Só que eu preciso prover isso, a segurança para ele. Eu criei a conta para ele, associei ele a um grupo de segurança, e aí ele acessa o portal da empresa e vai adicionando os seus dispositivos na conta dele, sem precisar que o administrador faça isso. Ele mesmo pode fazer. Além de ter um contato com o suporte de TI. No portal da empresa ele vai ter lá, contate a TI. Então tem todos os contatos, e-mail, telefone, nome do responsável, tá, da área técnica. E ele pode contatar fazer o contato com o administrador sem problema nenhum. A parte do console de administração, aí sim, isso é foco, isso é específico para os administradores do Windows Intune. Então eu preciso ter permissão de administrador para poder fazer alterações. Ou então somente leitura para poder esse usuário conseguir apenas visualizar e gerar relatórios. Eu posso definir que o usuário Thiago Quiroto ele pode apenas gerar relatórios de hardware e software e visualizar os computadores que eu tenho. Eu tenho esse controle através de contas. Então, o console de administração é onde eu vou fazer a administração cotidiana do Windows Intune. Eu vou poder acessar os alertas, verificar se teve algum malware que foi encontrado, se foi removido ou se precisa de intervenção no local para remoção. Tá? Tudo isso o Windows Intune te dá através do console de administração. Eu vou gerenciar políticas, as atualizações, tá? Implantar o software. Aí já é diferente da instalação através do portal da empresa. Essa implantação de software é eu poder fazer o upload daquele aplicativo para o Windows Azure, do sistema de gerenciamento, e distribuir, publicar isso para o usuário acessar o portal da empresa e poder instalar ele mesmo, ou atribuir esse software no computador. Então, quando o usuário logar, que o agente do Windows Intune se comunicar com a nuvem e detectar que tem uma política de instalação de software, e ele tem regras para detectar isso, e ele verificar que não tem uma instalação, não tem aquele software, ele vai instalar. Tá? E monitorar os dispositivos, verificar se está tudo ok, se tem algum alerta ou não. Tá? Além de gerar os relatórios e visualizar os alertas referente a cada painel, a cada coisa que eu solicitei fazer. E eu posso fazer administração remota, por exemplo. Eu posso fazer com que o Endpoint Protection faça uma varredura automática fora do estabelecido através das políticas. Isso é bem interessante. E a gente entra um pouquinho na arquitetura. Isso aqui não é difícil, não é nada complexo. Eu tenho um Windows Intune que ele está na nuvem, está executando dentro dos servidores dos data centers da Microsoft espalhados pelo mundo, e eu tenho o Windows Azure Active Directory, assim como o Office 365 e todos os serviços de cloud da Microsoft. Eles ficam, os usuários, grupos, eles ficam todos armazenados no Windows Azure Active Directory. Tá? Então essa infraestrutura ele fica todo lá. As contas que eu vou criando depois para gerenciamento, tá? Quando eu falo de Office 365, que
vocês podem imaginar, mas as contas de e-mail ficam dentro do Exchange Online. Não, as contas de gerenciamento, tá? Os consoles de gerenciamento do, do... Desculpa, os consoles não. Os usuários que vão gerenciar os consoles ficam lá dentro, tá? E aí, eu tenho todos os dispositivos que eu posso gerenciar através do Windows Intune. Alguns diretamente, outros indiretamente. Aí eu vou precisar de uma infraestrutura local. Uma coisa interessante que eu já ia me esquecendo de comentar é que o Windows Intune ele pode ser integrado ao System Center Configuration Manager. Então, eu tenho lá um conector do Windows Intune que vai adicionar uma função no System Center Configuration Manager para gerenciar dispositivos móveis, como smartphone e tablets. Tá? Gerenciando todos esses equipamentos aí, dispositivos com Windows 8, Windows 7, Vista, XP, tá? Windows RT, Windows Phone 8, Windows Phone 7, uma infinidade de dispositivos. Eu posso, como eu falei, fazer a sincronização do meu Active Directory on-premise local com o Active Directory na nuvem. Através do que? Através de um aplicativo que eu instalo em um dos servidores. Não pode ser instalado no controlador de domínio. Preciso fazer isso num servidor separado. Tá? Ele é somente leitura, então eu não tenho gravação de dados. Isso, a segurança, eu tenho uma conexão criptografada com a nuvem, que é o DIRSync, que é o Directory Synchronization. Então eu consigo fazer a sincronização dos meus usuários para a nuvem, usuários do AD On-Prime, usuários de grupos para a nuvem. Vocês vão ver isso na prática. E se eu quiser gerenciar dispositivos Android e Windows Phone 7, eu preciso ter uma infraestrutura de Exchange Server 2012 SP1 ou superior e utilizar o Exchange ActiveSync, que é o protocolo para sincronização. E aí eu preciso disso para Android da versão 2.1 superior ou Windows Phone 7. Tá? Já, como vocês podem notar na setinha que vai para os dispositivos com Windows 8, que são os notebooks, e deixa eu tentar marcar para vocês aqui. Esses dispositivos aqui, ó, eles são gerenciados diretamente através do Windows Intune, através do console do Windows Intune. Não precisa ter uma infraestrutura adicional. Tá? O iOS, na versão anterior do Windows Intune, nas primeiras versões, eu precisava ter um Exchange ActiveSync para poder gerenciar eles. Na versão anterior, na última versão, que é a atual, e vai no dia 18, junto com o lançamento do System Center, o Windows Server 2012 e o Windows 8.1, vai ter a atualização para o Windows Intune também. Hoje à tarde teve manutenção no sistema do Windows Intune, já para fazer essa atualização para quem já tem assinatura. Ok? Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco da arquitetura, tá? Que não é complexa. Isso tudo já vem prontinho para você. A Microsoft entrega isso para você e através de um SLA de 99,9%. Tá? Então, você vai conseguir gerenciar o seu ambiente tranquilamente. Então, a parte de gerenciamento de usuários, igual eu falei, eu tenho o meu AD on-premise e eu tenho o Active Directory no Azure. E para isso eu preciso do AD, o Synchronization, que é um aplicativo que você vai instalar no seu ambiente local e ele vai fazer a sincronização. Já que eu coloco o usuário da nuvem, administrador da nuvem, do Azure, e concedo permissão através do usuário local.
E como eu falei, eu consigo fazer uma confiança federada, fazer com que os meus usuários utilizem, se beneficiem através do Single Sign-On, ou SSO. Então, tudo usuários ele podem utilizar um único logon para acessar suas contas no Windows Intune e local, ok? Agora entra a parte de quem administra TI, quem é suporte, vai se identificar em muitos casos com o que eu vou falar agora. Os desafios da TI no cenário atual e como o Windows Intune vai poder ajudar tais cenários, né, a modificar tais cenários. Hoje a gente tem basicamente isso. Um cenário com múltiplas versões e configurações de hardware. Né? Quando eu falo múltiplas versões também, é na parte de sistema operacional. Eu tenho várias versões. Eu tenho uma empresa que tem Windows XP, Windows Vista, Windows 7. Tem máquinas novas que já está vindo com Windows 8, que é na arquitetura de 32 bits, outras de 64. E eu preciso administrar isso. Os usuários em localidades distantes, como eu falei, escritórios remotos, vendedores externos que não ficam dentro da empresa, a falta de visibilidade sobre a saúde dos PCs, isso é interessante. Então, você só vai saber que um PC está infectado com o vírus ou se ele está tendo vários erros no Windows, se o usuário te ligar e quando ele ligar já vai ser tarde demais. O PC já vai estar infectado, já vai estar com vários problemas e o tempo de parada desse equipamento vai ser muito maior. E além dos investimentos altos com infraestrutura. Tá? Se eu for pegar tecnologias de terceiros, aí óbvio que eu vou ter que ter uma infraestrutura local, links com internet, enfim, a infraestrutura, os custos e os investimentos com infraestrutura vai lá em cima, e aí a hora que os diretores da empresa não aceitam e acabam abortando a configuração, e dessa forma quem vai sofrer as causas é o usuário na ponta e o pessoal do helpdesk, que vai precisar de um tempo maior para a resolução de problemas. E aí, como o Windows Intune vai poder resolver isso? Dependendo do licenciamento que você fizer do Windows Intune, você tem direito a upgrade de versão. Então você vai ter um parque todo atualizado, todo padronizado, com um único sistema operacional, tá? Em uma única arquitetura ou não, tá? Vai depender da infraestrutura do hardware que você tem em cada máquina. O gerenciamento ele pode ser feito em qualquer lugar via cloud, através de um console centralizado, basta ter conexão com a internet. Eu vou ter o controle e a conformidade, o controle do que está acontecendo com a estação do usuário e manter a conformidade com as políticas da empresa, mesmo que o usuário não esteja no local. Tá? E o investimento é pequeno, cabe no bolso da empresa. Tá? Essas são alguns cenários que acredito que várias pessoas se identifiquem. Tá? Quando eu ministro essa palestra ou o webcast com o tema do Windows Intune, eu não posso deixar de colocar isso daí. Agora, parte legal, né? Os tipos de licenciamento. Eu tenho basicamente dois tipos de licenciamento hoje. Antes, eu tinha um único tipo de licenciamento que era o Windows Intune com Software Assurance. Então, eu assinava o Windows Intune. Eu tinha direito ao upgrade da versão Windows 7 Enterprise. Quando lançasse o Windows 8, eu já tinha o Software Assurance para ele também. Porém, era licenciado por dispositivo. $11 por dispositivo. Então, eu tinha que pegar, se o usuário tivesse 5 dispositivos, eu tinha que escolher um para poder licenciar,
porque senão o custo poderia ser um pouco elevado. Hoje mudou um pouco, é isso. E eu tenho dois tipos de licenciamento, que é o Windows Intune, e aí fica barato, é $6 por usuário, já não é mais por dispositivo o licenciamento do Windows Intune. Então cada usuário licenciado ele pode ter inserido na sua conta de usuário até 5 dispositivos. Olha que legal. Então, se o usuário ele tem 5 dispositivos, ele pode ser gerenciar esses 5 dispositivos por $6. Outra coisa bacana na parte de Software Assurance, ele continua com os $11. Tem o Software Assurance para o Windows 8 Enterprise e para as próximas versões que porventura possa ouvir, tá? E eu também continuo sendo por usuário. Só que o Software Assurance ele vem apenas para um dispositivo. Então o usuário ele pode gerenciar 5 dispositivos, pode ter 5 dispositivos na sua conta, porém ele vai ter que escolher um para fazer a atualização. Outra coisa legal para quem tem o Windows Intune com Software Assurance é poder comprar, ter na sua assinatura o MDOP, que é o Microsoft Desktop Optimization Pack. Então lá eu tenho o AppV, MedV, enfim, o MBAN e várias outras tecnologias para poder gerenciar isso com custo baixíssimo. Tá? Se eu não me engano, o add-on fica 90 centavos de dólares por mês por usuário. Enfim, o licenciamento do Windows Intune ficou mais flexível e ficou mais fácil de trabalhar e mais fácil de entregar isso para o usuário e ser licenciado na empresa. Requisitos para a utilização do Windows Intune como um todo e principalmente para os agentes. Eu preciso ter uma conexão com a internet nas duas pontas. Então, o administrador ele precisa ter uma conexão com a internet para poder abrir o console e o cliente lá na outra ponta também vai precisar para poder fazer conexão com o serviço na nuvem do Windows Intune. Os sistemas operacionais suportados é o Windows XP SP3, tá? Na plataforma x86 na edição Professional. Windows Vista 32 e 64 bits nas versões Business, Ultimate e Enterprise. Tá recomendadíssimo que você já tenha o último Service Pack. Mas se não tiver, o Windows Intune vai te alertar isso e vai pedir para você instalar através das atualizações automáticas. O Windows 7 também, Windows 7 e Windows 8 nas versões 32 e 64 bits, sendo que no Windows 7 eu tenho a versão Ultimate. No Windows 8 a Pro e Enterprise. Edições Home, nenhuma são suportadas pelo Windows Intune, tá? Então, quando você instalar, automaticamente ele vai aparecer um erro que essa versão não é suportada e você não vai estar protegendo o seu Windows. Nessa parte entra a parte de Software Assurance que você pode atualizar. Ele é compatível com os navegadores, as interfaces web Windows 8, o Internet Explorer 8 ou superior, Chrome 19 ou superior e Firefox 5 ou superior. Tá? Para o portal da empresa, é suportado o Windows Phone 7 ou superior, Windows Phone 8 agora, Android 2.1 superior ou iOS 4 ou superior. Lembrando que para o Windows 7, Windows Phone 7 e as versões mobiles, tá? Daí eu não preciso, as versões mobile de smartphone, melhor dizendo, eu não preciso do Endpoint Protection.
tá? Eu só instalo um certificado onde ele vai fazer a comunicação através da nuvem. Opções de deployment do agent. Eu posso fazer N formas. A primeira delas é eu pegar baixar, tá, fazer o download direto lá no meu computador através do portal administrativo e instalar e pronto. Através do compartilhamento de rede, se eu estiver dentro do ambiente corporativo ou de grupo de trabalho, dispositivos removíveis como USB. E outra coisa, quando eu faço dessas formas, através de Group Policy também, e essas 4 primeiras formas que eu falei, eu preciso ter o certificado digital que vem junto. Então, o Windows Intune fornece certificado digital para que a conexão seja segura. Então eu preciso, na mesma pasta que você tiver o instalador, você precisa ter o certificado do Windows Intune. Tá? Fora isso, ele não vai instalar. Ele vai dar erro que não encontrou o certificado. Não modifique o nome do certificado e nem o nome do instalador. Tá? Isso é uma recomendação. As outras duas opções, as duas últimas, que é o deploy baseado em imagem, que é aquela que eu crio uma imagem de referência, capturo, isso seja através de WDS, MDT, System Center, enfim. E eu faço o deploy, ele já vai com o Windows Intune e ele começa a fazer a comunicação. E o portal da empresa, que é o Company Portal, que é a última opção, muitas vezes vai ser a primeira opção, tá? Já que o usuário ele pode acessar o portal da empresa e inserir o seu dispositivo lá e ele vai baixar o, o, o cliente, né, o instalador do cliente lá, instalar na sua máquina. Aí sim, com o portal da empresa eu não preciso a, não preciso do certificado, isso vai ser online. Tá? Ele só vai solicitar usuário e senha e já vai passar. E aí sim a gente entra na demonstração. Vou tentar passar aqui para vocês, já que a gente começou um pouquinho atrasado. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Primeiro eu vou mostrar para vocês os meus dois servidores e a sincronização com o AD. Agora eu só vou precisar que o Thiago Giroto me informe se ele vai conseguir visualizar na hora que eu compartilhar o meu desktop aqui. Só um momentinho que eu estou logando nos servidores já para vocês conseguirem visualizar. Vamos lá, manda ver aí que eu tô de olho aqui. Certinho. Eu vou compartilhar minha tela agora. E aí eu vou... A base é aquela IDE que fica dentro do site e data? Perfeito. Agora já estou compartilhando. Provavelmente vocês vão conseguir visualizar aí a minha tela. Estou no console do gerenciador do Hyper-V. Eu vou fazer o seguinte aqui. Vou reduzir a minha área de trabalho a uma resolução menor. Vai ficar melhor a visualização de vocês aí. Fica um pouco mais rápido e melhora a conexão. Ok. Deixa eu fechar aqui essa janela para ela redimensionar. Ainda não, tá? Não carregou aí para você ainda não, Giroto? Não, ainda não.
Não. Oi? Agora eu acabei de logar no Tá no meu 4? Ó, no eu My Controller. alterei dado que eu consigo para 3, aí para 4, volta, né? Beleza. Tá todo mundo conseguindo visualizar aí? Beleza. Manda ver. Ok. Bom, pessoal, aqui esse é o meu do My Controller. Ele não tem muita coisa não, só tem o, o Thiago Giroto que está aqui, né, na unidade organizacional Curitiba. Ele é vendedor externo lá, né? Da, Vendedor externo. Tá bom, tudo bem. né? Já que a nossa empresa aqui é uma empresa de comércio. E, e eu tenho aqui um grupo também. Espero que vocês estão conseguindo visualizar aí. Tá? Vendedores externos. Tá? O Thiago no próximo webcast ele vai ser promovido, tá, pessoal? E agora eu vou abrir o meu outro servidor, que ele pode ter uma... Eduardo, Sim, você é promovido, né? Vou disputar com você. Só para lembrar, pessoal, o próximo webcast vai ser dia 7, aquele webcast do Assistant Center Advisor. Hoje o Eduardo está ensinando como gerenciar o Windows Clientes, né? E no Advisor nós vamos ensinar como gerencia servidores através do Assistant Center Advisor. Então, só para lembrar vocês aí, estão todos convidados ao mesmo link que vocês utilizaram para quinta-feira, ok? Obrigado, galera. Continua, Eduardo. beleza. Aí na semana que vem deixa pra lá. É, aqui, ó, notem aqui o seguinte, ó, eu tenho aqui o Dir Sync, que eu baixo lá do painel do administrador. Depois eu mostro onde é. Eu vou criar aqui um novo usuário. Vou criar, vou criar ele aqui em vendedores externos mesmo. Que o nome do cara vai ser do nosso amigo aí também palestrante Ricardo Antônio. Ele vai estar palestrando para vocês sobre o Advisor, tá? Então tá aqui. Ele vai ter uma senha secreta, né? Que vai ser atualizada no próximo, alterada no próximo logon. Então, o Ricardo Antônio está aqui. E eu vou inserir ele dentro do grupo vendedores externos. O Ricardo Antônio ainda não tem um local definido, por isso ele está fora da U. Então, em breve eu coloco ele dentro do local específico. Tá aqui. Perfeito. Fiz essas configurações aqui. Eu vou precisar aguardar a próxima sincronização do G-Sync com o Active Directory no Azure. Tá? Então, isso ocorre a cada 1 hora mais ou menos. Então, como a gente não vai poder ficar aqui 1 hora esperando ele fazer isso, eu vim aqui nas configurações da sincronização e eu já aproveito para mostrar para vocês como é feito, né, a instalação. É bem parecida aqui. Eu vou forçar essa sincronização. Tá? Eu vou forçar essa sincronização através dessa configuração aqui. Vou ressincronizar todo o ambiente e esperar que ele seja sincronizado lá no portal do administrador. E aí eu já mostro como é esse portal lá. Vou abrir aqui o assistente de configuração. Vamos avançar. Agora ele me solicita as credenciais do Windows Azure Active Directory, que no caso é o usuário que eu criei
que está lá no Windows Intune, que é o administrador. Então ele tem notem que eu estou usando o domínio gratuito que a Microsoft fornece, que é o onmicrosoft.com. Se fosse, se eu já estivesse utilizando um domínio próprio, eu utilizaria ele aqui, tá? Eu vou colocar a senha, que não vou revelar. Ele vai fazer a autenticação, tá, com os serviços na nuvem, sendo usuário e senha estando correto, tendo conexão com a internet. E ele vai me retornar aqui solicitando que eu coloque as credenciais do Active Directory on-premise. Tá? Isso acaba demorando um pouquinho. Pronto. Agora sim, eu vou utilizar o meu usuário administrador do meu domínio local, quintasdati.local, e a senha. Ele vai autenticar lá no meu controlador de domínio. E aí ele me solicita aqui algumas configurações adicionais, que é a parte de implantação híbrida, onde eu tenho ele pode fazer algumas modificações no meu AD local. Então eu não vou utilizar essa opção, não é o nosso caso para esse ambiente de teste. E habilitar a sincronização de senha. Então eu sincronizo a senha do meu AD local para a nuvem. Tá? Vou avançar aqui, ele vai fazer a configuração. Lembrando que a sincronização de senha ela não vai ser necessária caso eu utilize o logon federado, né? O single sign-on lá com a federação entre os meus dois ambientes, na nuvem e o local. Então ele vai fazer essa configuração, demora um pouquinho. Tá? Já que eu estou usando também uma máquina virtual. A configuração foi concluída. Vamos avançar aqui e marco se eu quero sincronizar os diretórios agora. Então, eu vou clicar em concluir. Ele me dá esse aviso aqui, que o meu Active Directory vai ser sincronizado com o AD que está no Azure. Aí me dá um link onde eu posso ir lá para a biblioteca do TechNet. Clique OK. Ele fecha. Ele vai fazer a sincronização. Isso demora um pouquinho. E enquanto isso, eu vou minimizar tudo aqui. E vou abrir agora o console do administrador, tá? O portal, melhor dizendo, do administrador. Então, para acessar, eu posso acessar o site do Windows Intune, windowsintune.com.br, é um site em português, ou eu posso já utilizar o link direto, né, que é o account.manage.microsoft.com. Para me acessar o console do administrador, eu utilizo apenas eu troco o account por admin. Vou colocar aqui, eu já tenho aqui, ó, Quintas da TI com Microsoft, eu deixei salvo para adiantar. Clique em entrar. Lembrando, se eu já tiver se eu já tiver uma conta do Office 365, por exemplo, eu consigo utilizar a mesma conta para o Windows Intune. Tá? Vou fazer o logon aqui, não sei porque ele não foi. Pronto. Este daqui é o meu console do administrador. Então eu tenho aqui a parte de visão geral do administrador,
onde eu tenho alguns links, os atalhos, né? E aqui na parte direita eu tenho alguns links para ajuda online, a comunidade do Springboard, né? Comunidade de client, e os fóruns de discussão do Windows Intune. Agora, e a visão geral da instalação? Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar como eu posso fazer para configurar o logon único, a sincronização do AD e cadastrar um domínio próprio, tá? Para utilizar aqui, tá? Vou voltar aqui. A parte de gerenciamento é onde eu falei lá no PPT, no portal do administrador, eu consigo gerenciar usuários, tá aqui, grupos de segurança e os domínios. Né? Então, vamos aqui em usuários. Notem aqui, ó, o usuário Ricardo Antônio já foi sincronizado do meu AD local. Todos que tem esse símbolo aqui, ó, essas duas setinhas, eles foram sincronizados do meu AD local e ele já vem com o nome do Windows Intune aqui, tá? Para mim ativar esse cara, ele vem por padrão, como eu não estou utilizando um logon único, ele vem desabilitado. Eu clico aqui, ó, em ativar o usuário, ele vai ser encaminhado um e-mail para esse usuário. Eu vou ativar aqui o do Ricardo Antônio para vocês verem. Aqui, ó. Aí eu posso vincular ele a um usuário para ser gerenciado. Então, eu tenho os 25 membros do grupo e eu vou selecionar o local onde ele está, aqui no Brasil, e vou vincular ele. Avanço. Para onde ele vai mandar o e-mail, então vou pedir para, óbvio que eu vou mandar para o usuário dele. Nesse caso eu estou mandando para o meu, que eu fiz a assinatura. E clique em ativar. Ele vai me gerar uma senha temporária, que é essa daqui, ó. E isso acabou de ser disparado um e-mail com essa mesma conta para a nuvem, tá? Eu vou utilizar essa conta do Ricardo aqui e para fazer a sincronização, né, para fazer a ativação através do portal da empresa para utilização de deployment de aplicações. Clique em concluir, ok? Faço isso com todos. Eu tenho que fazer isso com todos. Ok. E se eu vier aqui em grupos de segurança, para a gente perder muito tempo, eu tenho também sincronizado o grupo vendedores externos. Vou clicar nele e vou em membros. Olha aqui, ó. Então todos os usuários que eu quiser incluir nesse grupo de segurança que foi sincronizado do AD, eu vou no AD e consigo fazer essa sincronização. Vou sair dessa tela. Em domínios é onde eu posso adicionar um domínio. Então para isso eu preciso ir no provedor e colocar criar um registro no DNS do provedor para que ele faça essa verificação e validação do novo domínio. Na parte de assinaturas, aqui eu tenho o gerenciamento da minha conta, quantas licenças estão em uso, quantas expiraram, que eu preciso comprar novamente. A parte de software, já que ele quando você assina o Windows Intune, ele te disponibiliza alguns softwares, tá? Inclusive a parte de avaliação do System Center Configuration Manager. Tá? E aqui para fazer a compra, tá? De serviços adicionais, como o MDOP, novas contas de usuário. E aqui, a parte de suporte, a visão geral, né, de como você pode contatar um suporte através de telefone, e-mail, chat. Solicitação de serviço, é onde eu vou solicitar um serviço, se você está tendo alguma instabilidade no seu Windows Intune, você pode solicitar um serviço de reparo ou abrir algum chamado, coisa parecida, e a integridade do serviço, que é bem interessante. Vou clicar aqui para vocês
visualizarem o status de como está hoje. Notem aqui, ó, a América do Norte 2.1 está com o serviço está em manutenção. É um serviço agendado para melhorias e atualização para a nova versão. Então aqui, ó, ela é dia 3, começou às 16 horas e vai até às 4 horas de hoje, né? Já que a gente é dia 4 à meia-noite. E eu posso ver os status aqui embaixo, ó. O que está acontecendo? Então no dia 3 eu tive aqui uma degradação do serviço e eles já estão verificando o que está acontecendo. Tá? Então no dia 2 aqui vai ter uma manutenção agendada e assim por diante. Isso é só para você visualizar. Você não consegue saber em qual instância o seu serviço está por aqui. Tá? Eu preciso acessar o painel do administrador, que eu faço por aqui. Vou mostrar o portal da empresa só dentro do Windows 8 lá, na hora que eu for inserir o usuário lá dentro. E aqui o console do administrador, que é a parte onde a gente vai detalhar um pouquinho agora para vocês. Ele vai me solicitar novamente o logon para o administrador. Eu já tenho o Windows Intune. Eu vou mostrar para vocês enquanto abre ali. Vou abrir o meu CLI 1. Vou abrir o CLI 1 aqui para vocês visualizarem melhor. Eu não estou, os meus Windows Client não estão fazendo parte do domínio, tá? Aquele Domain Controller e aquele o outro servidor foi apenas para demonstração da sincronização, mas nada impede que você tenha um domínio. Eu tenho aqui para o Windows 8 agora, eu já tenho a seguinte opção aqui, ó, na loja. É só ir lá e pesquisar por portal da empresa. É só abrir a lojinha, pesquisar portal da empresa e baixar esse app aqui, ó. Então, com ele eu consigo fazer com que o usuário tenha acesso a alguns recursos e eu vou mostrar isso para vocês já já. Ao instalar o endpoint, né, ele fica aqui, esse carinha aqui, e do lado eu tenho o Windows Intune Center. Ele já está fazendo alguma coisinha aqui. Olha lá, ele está instalando o software cliente, né, a atualização que saiu hoje à tarde. Então eu consigo obter aplicativos do portal da empresa, verificar por atualizações e iniciar o endpoint. Notem que aqui embaixo eu tinha assistência remota, mas não é compatível com a versão do Windows 8. Ok? Provavelmente já está aberto aqui o console do administrador. Deixa eu abrir aqui, está carregando para vocês. Pronto, essa é a visão geral do Windows Intune. Então todos os alertas, principais alertas, vão aparecer aí. Igual tá ali, ó. Eu tenho novas atualizações de segurança para ser aprovada. Então simplesmente eu clico aqui nesse link e eu vou ser direcionado para a parte de atualizações e aonde eu vou poder instalar isso. Quais os computadores que necessitam dessa atualização. Nos demais, está tudo ok, a integridade do agente. Isso aqui pode aparecer um erro caso o agente do Windows Intune fique 24 horas sem se comunicar com o serviço na nuvem. Tá? Esse aqui é um alerta. Se vai ter algum problema com a instalação de software, as políticas está tendo alguma coisa e a integridade do dispositivo. Se teve algum erro, se está tendo falha no disco,
e aqui embaixo eu tenho um resumo do computador. Então ele vai ter chassi, né? Isso aqui ele vai ter o nome do fabricante da placa-mãe, a porcentagem de disco, tá? Qual é o principal fabricante e a edição do sistema operacional. Passando para aqui a parte de grupos, eu posso ter grupos de usuários e grupos de computadores. Eu tenho um grupo aqui chamado vendas externa, seguindo o mesmo padrão lá, que está sem nenhum dispositivo. Por quê? Eu não associei nenhum dispositivo ainda a este grupo. E eu tenho um grupo de usuários chamado vendas externa que também está sem nenhum usuário. Mas se eu vier aqui usuários desagrupados, que é por padrão, ele vai cair aí, eu tenho 2. Clico aqui. Opa, eu tenho o Eduardo Sena e o Ricardo Antônio, que eu já ativei a conta, por isso que ele aparece. Putz grila, velho.